Bem-vindo, bem-vinda. Se você está aqui, se você chegou aqui, é porque você tem interesse em fazer a sua loja vender mais, ser mais desejada, atrair mais clientes, e eu quero te ajudar com isso. Meu nome é Renata, eu sou publicitária e eu trabalho há mais de 20 anos em empresas multinacionais nas áreas de marketing, fazendo inovação, colocando produto novo no ponto de venda, criando um monte de estratégias que faz produtos que com certeza você tem aí no seu armário vender muito. Então, eu quero trazer toda essa minha experiência para você, para te ajudar a fazer a sua loja ter mais sucesso, para fazer a sua loja chegar onde você gostaria que ela chegasse, né? Vendendo muito, vendendo em dobro todos os dias. E eu separei aqui algumas coisas para a gente conversar hoje, porque uma das coisas que eu tenho conversado muito e escutado, de uma forma geral, é que não está fácil ter comércio, né. Ter uma loja física não é uma coisa que está simples, assim, que todo mundo é só abrir uma loja e, de repente, está vendendo muito, né. Só o fato de você ter o ponto ali chama pessoas. Eu tenho conversado com muita gente e a maioria das pessoas me traz muita dificuldade, me traz muitas questões de como é que eu faço para chamar mais gente? Eu estou desanimada, eu estou frustrado, porque eu faço com que as pessoas, eu faço de tudo por ali, né? Eu crio coisas, eu penso em estratégias, em alternativas, mas eu não vejo esse retorno, né? Muitas vezes eu estou ali parado dentro da minha loja e não vejo ninguém entrar, estou meio perdido sem saber o que fazer. Essas são as coisas que eu costumo escutar e é muito natural que isso esteja acontecendo também, né? Eu acho que tem vários fatores que podem influenciar, a economia influencia, a forma como a gente está localizado de alguma forma, né? O tempo que a gente está no mercado, se as pessoas conhecem a gente ou não conhecem, tem muitos fatores que podem influenciar. E tem um fator que eu estava pensando ultimamente, que ele tem sido muito importante e não tem como a gente ignorar, né? Que é o fato da gente ter hoje uma questão de presença virtual muito forte. Tem muita opção online, tem muita opção de loja online concorrente da sua, com certeza, e tem muita opção de espaços de venda online. Então, o que a gente chama de marketplace, por exemplo. Então, o Mercado Livre, uma Amazon, eh, Americanas, Magazine Luiza, enfim, esses grandes sites que de alguma forma também concentram, lojinhas de forma geral, Shopee, imagina, né, falar em lojas tão importantes aí que todo mundo recorre hoje em dia para comprar. E com a sensação de que está pagando mais barato, que está fazendo melhores negócios, então as pessoas de uma forma geral, eu sinto que elas vão movendo também, né, elas movem de uma compra de uma loja física para uma loja virtual. E a gente, como dono de loja física, a gente tem que estar muito atento a tudo isso, né? A gente tem que pensar quais são as formas, quais são as estratégias que, pensando nesse contexto todo, como é que a gente consegue fazer para que as pessoas de fato venham conhecer a gente, entrar na nossa loja, ter essa experiência. Enfim, são coisas que são muito importantes da gente pensar e criar alternativas, né? Criar mecanismos, criar estratégias para não ficar ali parado, só esperando a venda acontecer, só esperando o cliente chegar, porque está cada vez mais difícil disso acontecer assim naturalmente, organicamente, que a gente chama, né? Só ficar ali parado esperando. Então é muito importante a gente ter esse pensamento. E aí eu estava refletindo um pouco sobre isso e resolvi trazer esse tema aqui para essa nossa conversa de hoje, porque eu acho que tem uma vantagem muito interessante, muito importante quando a gente fala de loja física. Então, quando você tem um comércio físico, significa que você tem um espaço, né? Um espaço de vendas. E isso te dá algumas possibilidades que muito dificilmente um comércio eletrônico ele tem. Porque ele está mais distante, ele está mais afastado, ele de alguma forma é mais frio, né? Então, para você conseguir se conectar com alguém pensando no comércio eletrônico, ele é mais difícil mesmo, né? Quando você fala assim, ah, vou comprar de um site. Você foi lá, você entrou, você viu um carrinho, você viu alguma coisa ali, mas não necessariamente você falou com alguém, não teve aquele contato humano, aquele aconchego que, de alguma forma, quando você vai presencial em alguma loja, você tem. E isso é uma grande vantagem, né? É uma grande vantagem você poder ter esse tipo de conexão, você saber aproveitar de alguma forma dessa sua possibilidade. Então, a gente precisa, de alguma forma, ter esse pensamento.
Como é que a gente consegue transformar essa ameaça de que as pessoas estão indo online comprar as coisas, essa ameaça de que cada vez mais as pessoas estão deixando de frequentar as ruas e os comércios, e transforma isso numa oportunidade. E é isso que eu queria trazer hoje para você aqui. Como é que a gente consegue fazer isso? E aí eu queria começar contando um pouco de onde vêm algumas inspirações, e como que a gente também pode fazer isso pensando em referências, em casos. E acho muito legal para você saber, assim, depois, mais para frente, eu vou trazer um pouco alguns exemplos e algumas ideias que você vai poder implementar aí na sua loja, que você vai poder fazer, já colocar em prática, né? Falar assim, não, peguei essa ideia, como é que eu faria se eu tivesse um determinado setor, um determinado mercado? Para fazer essa implementação, né? Então, eu vou trazer um pouco disso também para você ter na prática isso, porque é isso que importa, né? Não adianta a gente também ficar só na teoria do marketing ali bonito, conceitual, mas a gente não conseguir colocar na prática tudo isso. Então, a minha intenção aqui nesse vídeo é te explicar um pouco o que é esse conceito e depois a gente colocar na prática. Então, fica até o final aqui comigo, porque aí você vai conhecer e vai sair com ideias para você começar a implementar aí na sua loja e com certeza vai ver resultados. Então, vamos lá. Por onde eu vou começar esse ano, né, ou todos os anos, a gente tem no começo do ano uma feira internacional que se chama NRF, e ela é uma feira super conceituada para o varejo, é muito interessante da gente entender as tendências, ver o que as pessoas estão fazendo, quais são as discussões. Muitas vezes são discussões das grandes redes, né? São coisas que não fazem parte da nossa rotina do dia a dia de quem tem uma loja, principalmente quem tem uma loja física de bairro, assim, pode não fazer parte da nossa rotina tão direta, mas o legal de se inspirar e de ver esse movimento é a gente, de alguma forma, aprender e ver o que está acontecendo, o que são essas ferramentas, essas estratégias que essas grandes lojas estão conseguindo fazer para, de fato, mover a agulha delas, né? Para fazer com que elas cada vez mais sejam interessantes, sejam rentáveis, enfim. Então, eu separei aqui um material, eu vou compartilhar com vocês, para você conhecer isso junto comigo, entender as vantagens e o que a gente pode fazer, a partir de onde a gente pode explorar essa ferramenta, e aí, a partir daí, você colocar em prática no seu negócio. Então, eu vou só compartilhar aqui o meu slide da apresentação. Muito bem. Então, o que eu queria mostrar para você hoje aqui é falar um pouco sobre experiência. Eu estava falando, né, a questão de você ter um espaço físico. A grande vantagem de você ter um espaço físico é que você consegue pensar assim como você pensa na sua casa. Quando a gente está na nossa casa, eu consigo convidar pessoas para ir lá. Eu consigo viver a minha casa de uma forma diferente, porque eu posso estar numa cozinha, eu posso estar na sala, eu posso ler um livro em algum lugar especial, em algum cantinho mais aconchegante que eu goste. Eu posso cuidar dela de forma diferente, eu posso decorar ela, posso mudar ela de alguma forma. Então, a gente tem possibilidades, quando a gente pensa nessa questão da loja, de um jeito onde a gente consegue também pensar como se fosse a nossa casa. A nossa loja, ela permite que a gente crie experiências, porque ela exatamente tem esse lugar de conexão com o nosso público. Eu tenho um espaço ali. E quando eu tenho um espaço, eu consigo pensar nele de uma forma muito mais além, ampla, do que só pensar em fazer uma transação de produto, fazer uma venda do produto. É claro que a gente quer fazer a venda do produto, mas cada vez mais a gente tentar e pensar só nessa transação comercial, ela acaba fazendo com que o nosso cliente mais se afaste da gente do que se aproxime, porque o que ele quer mesmo é ter um relacionamento, é ser conquistado. Todas as vendas, né? Só basta a gente se colocar no lugar do cliente também em outras situações. A gente não quer sentir que está sendo de alguma forma envolvido numa compra, num papinho de vendedor. A gente quer, de fato, fazer parte de uma experiência, entender que aquela loja, aquele serviço vai resolver algum problema na minha vida, sentir que eu sou bem atendido, que eu sou querido ali dentro daquele lugar. Então, quando a gente fala de experiência, é uma coisa que está muito conectada com uma loja física, né? A loja física ela consegue fazer isso de um jeito muito especial.
E aí eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre como que a gente pode fazer isso. Principalmente fazer experiências que lucram, né? Porque aí é questão de como é que a gente simplesmente pega essa questão, né, o que a gente normalmente já faz, por exemplo, você pode já fazer um atendimento muito bom. Como é que você faz esse atendimento muito bom virar lucro para você? Como é que você faz ele virar venda também, né? Então, tudo isso que a gente está falando de experiência, é óbvio que é para levar um caminho de resultado, que é o que a gente está buscando. Então, vamos falar um pouco por que esse varejo de experiência, né? Por que pensar na nossa loja como um lugar para fazer experiência é uma coisa vital, é muito importante. Primeiro de tudo, ele dá mais margem. Então, quando a gente pensa na nossa loja não só como uma transação de compra e venda de algum determinado produto, a gente consegue fazer com que ele crie mais valor. Então, vamos pensar que eu fui para uma loja específica e ali eu consegui ficar, vivenciar uma situação onde eu me senti muito bem, onde de alguma forma eu tive um entretenimento, eu passei mais tempo ali, não porque eu fui obrigada a ficar ali, porque eu não estava encontrando, alguém me fez esperar, mas eu passei mais tempo ali porque eu tinha coisas para fazer, eu tinha coisas para viver ali. Você já teve essa sensação de ir em alguma loja e não conseguir sair? Vou dar um exemplo, uma coisa que acontece muito comigo é quando eu vou com meus filhos em loja de brinquedo. Loja de brinquedo faz muito isso. Você vai com as crianças, de alguma forma parece que aquilo vai envolvendo, 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 é muito difícil tirar as crianças dali. Óbvio, porque tem muito produto legal, é muito brinquedo, eles desejam, mas se você reparar, sempre tem coisas que as crianças podem pôr à mão. É uma loja feita para criança também. Então tem brinquedo que está aberto, tem loja que coloca umas peças de Lego ali que as crianças ficam montando, tem loja que faz os carrinhos, né? Os tipo Hot Wheels, as pistas assim, deixa ali exposto. Tem loja que coloca alguns brinquedos, né, para que a criança pode mexer e brincar de casinha, de comidinha, de jogos. Então, assim, isso também é uma experiência, isso faz com que a gente passe mais tempo na loja. Quando a gente consegue fazer isso, né, a gente está fazendo essa conexão mais forte, isso ajuda a criar valor. Porque na hora que o cliente está ali dentro, vivendo isso, ele acaba, de alguma forma, fazendo com que essa conexão seja maior, com que o gasto depois seja maior, com que ele perceba mais valor naquilo que você está vendendo, na forma como você está vendendo. Então, ele acaba voltando mais vezes, e isso acaba também te gerando mais margem. Né? Então, pensar na sua loja como esse espaço é uma forma de você ganhar mais dinheiro, porque você traz mais valor para o seu cliente. Você faz ele querer ficar mais tempo lá, e ele, por consequência, tende a gastar mais, comprar coisas mais caras, porque ele vai sentir, ele vai perceber que você está fazendo aquilo tudo para, de alguma forma, fazer com que ele se sinta bem também. Outra coisa que é muito importante quando a gente pensa em marketing, né, e na questão de em varejo de experiência, é a questão do relacionamento. Eu falo que uma das coisas muito importantes que a gente tem dentro do universo, né, de fazer marketing, de vender mais, é que a gente precisa construir relacionamento com as pessoas. A gente não gosta de sentir que é só uma transação comercial, né? A gente sabe que se fazer uma venda é quase como se fosse um namoro. Eu tenho que ir lá, eu tenho que cortejar, eu tenho que entender, eu tenho que conhecer. Quanto mais eu conheço das pessoas, quanto mais eu conheço do meu público-alvo, mais eu consigo falar as palavras certas no lugar certo, do jeito certo, entregar aquilo que ele está precisando de produto, aquilo que está precisando de solução. Então, você tem essa experiência, né? Você tem essa oportunidade de criar esse relacionamento quando você tem uma loja física. E é muito importante que você faça isso intencionalmente, né? Não é só porque você tem ali alguma coisa exposta, uma forma de interação que a pessoa pode passar mais tempo ali, que você só vai deixar aquilo, deixa ela viver a vida dela. Não, tem que aproveitar isso para você construir esse relacionamento, para você conhecer muito mais as pessoas e aí você consegue se conectar mais com elas, isso te dá muito aprendizado, te dá muita bagagem para você poder fazer com que a sua loja prospere, com que venda mais, enfim, com que tenha mais resultados. Então, o fato de você ter uma loja física e construir essa experiência faz com que você tenha mais relacionamento com seus clientes e mais relacionamento com seus clientes te dá mais conhecimento, mais poder para você vender mais também. Então, é super importante, muito interessante aproveitar dessa forma.
A outra coisa é a questão de valor agregado. Está muito conectado com margem também, né? Então você consegue, de alguma forma, trazer mais valor para o seu cliente. É um valor que vai te ajudar a fidelizar, é um valor que vai te ajudar a criar e a ganhar um espaço no coração dele, né? Então você vai ter uma conexão emocional mais forte. Eu tenho uma. Estava falando de conexão emocional, eu lembro de uma loja que eu ia quando eu era pequena, era uma loja de sapatos. E assim, era uma loja enorme de sapatos, que não tinha muitas lojas no lugar onde eu morava, né? E essa era uma loja muito referência. Então a gente sabia que, assim, quando era criança, vamos tal loja, era porque era assim, era um grande evento ir lá. Por que que era um grande evento? Porque a loja era enorme, então a gente podia ficar andando, enfim, tem uma memória muito fresca, assim, da loja em si. E nessa loja, ela tinha uns brinquedos ali. Então era como se fosse quase um parque de diversão, de alguma forma. Era um brinquedo simples, mas um balanço, um cavalinho que você podia se pendurar, um negocinho de girar, porque era uma loja grande, eles tinham muitas crianças, muitas famílias iam lá, então eles sabiam que oferecer esse espaço kids de alguma forma era interessante já desde aquela época, estou falando de anos 80 aí. E aí, quando a gente ia lá, a gente se sentia muito feliz. Então, não era aquele peso de falar assim, eu vou no supermercado com a minha mãe, eu tenho que ir lá acompanhar ela, ou eu vou naquela outra loja chata para ver tal coisa. Quando eles falavam para mim assim, a gente vai naquela loja de sapato, a gente ficava feliz de ir, porque para a gente era quase que ir fazer uma brincadeira. Agora, imagina a minha mãe se ela pensaria em me levar em alguma outra loja de sapato que não essa, porque às vezes o transtorno de ter que de alguma forma, me convencer, sentir que eu não vou estar ali curtindo, né, de alguma forma, ou dando trabalho. Enfim, são coisas que poderiam de alguma forma fazer com que ela tivesse mais trabalho. Sabendo que a loja estava preparada para me receber, e eu e meu irmão, né, nesse caso, duas crianças ali, que a gente ia ficar entretido, que ela ia poder fazer as compras dela, que ela ia poder resolver o que ela precisava sem ter esse problema, isso era muito bom de alguma forma. Então, para ela, essa loja trazia um valor agregado maior, que ia além do preço. Né? Então, ela sabia que ali ela teria paz de poder levar os filhos dela e não teria esse problema. Óbvio que isso traz muita conexão, fidelização, traz mais valor, né? Então, de alguma forma, ela sentia que estava indo além, né? Para ela tinha um benefício muito maior. E isso é muito importante da gente pensar, né? Olha só, essa pessoa entendeu que vai famílias, entendeu que as famílias têm filhos, que os filhos às vezes são filhos pequenos, que precisam de cuidado, então eu faço um entretenimento para as crianças, porque aí elas ficam entretidas ali, e as mulheres, as mães, os pais podem comprar à vontade, e comprando à vontade, eles tendem a comprar mais, não compram com pressa, né? Então, eles conseguem, de alguma forma, ter uma experiência muito diferente e acaba sendo um valor agregado para a loja. Então, essa conexão com o cliente, esse entendimento que vem, inclusive, do relacionamento, ajuda muito. Então, olha só que interessante como tudo isso está muito alinhado para fazer com que o seu cliente, fazer com que a sua loja tenha um resultado muito melhor. E aí eu quero falar um pouco dos pilares do varejo de experiência, né? Então, se a gente pensar em loja de experiência, o que que a gente pode pensar em trazer e o que a gente deveria sempre, né, considerar de alguma forma? Então, a primeira delas é que a experiência é um novo preço. Então, você usar o seu espaço físico para contar histórias, para tornar a compra mais memorável, como eu estava falando com esses exemplos, é muito importante. Então, é uma forma muito legal de você trazer o seu diferencial. Eu não vou mais naquela loja porque ela tem um preço baixo, eu vou naquela loja porque ela me provém essa experiência, porque lá eu consigo ter tal coisa, né? Então, ele acaba de alguma forma sendo a sua razão pela qual as pessoas vão fazer uma visita para você lá na loja, né? E não simplesmente, eu vou ali porque eu vou procurar o preço mais barato. Porque existe, né? É óbvio que as pessoas elas querem os preços mais baratos, é óbvio que elas querem ter a vantagem, mas no final das contas, ficar tão dependente de preço é uma coisa complicada, né? Não é uma coisa que a gente costuma gostar pensando na nossa loja, porque isso demanda uma estratégia muito forte de vendas de volume para a gente conseguir fazer dinheiro. Então, é sempre muito importante a gente tentar trazer muito valor. E a experiência ajuda a fazer isso. Aí a gente para de ficar tão dependente de desconto e de preço baixo, que a gente sabe que mata a nossa margem de alguma forma.
Outro pilar importante para a gente pensar dentro dessa história é um mix de produtos certo. Então, assim, ter produtos que ajudam a aumentar a percepção de valor. Então, por exemplo, edições limitadas, produtos personalizados, são coisas que ajudam você a amplificar essa experiência. Então, vou dar um exemplo aqui de alguma coisa que a gente poderia pensar, né, antes até de entrar nos exemplos que eu trouxe, mas, por exemplo, se você tem uma perfumaria e você quer oferecer uma experiência dentro da sua perfumaria, tá? Então imagina que você tem lá já sabonete, hidratante, você já tem um esfoliante. Imagina que você pode pegar algum contexto e trazer uma edição limitada com um tema específico, com um cheiro específico, um aroma novo, né? E pegar essa informação e, de alguma forma, mostrar para o seu cliente isso através da experiência. Então você pode fazer assim: "Ah, vamos pensar em estações do ano". Então tem 4 estações no ano. Você pode fazer em cada uma das estações, lançar uma coleção de cheiros novos. E para cada uma dessas coleções, então vamos pensar: "Ai, tá chegando a primavera", então vamos pensar num floral refrescante, enfim, numa coisa bem, né, que entra no clima da primavera, então a gente pegar essas fragrâncias e aí você vai enfeitar a sua loja de flores. Todo cliente que for na sua loja vai ganhar alguma florzinha, né, uma decoração ali de flor. Você pode fazer uma degustação de aromas diferentes, então, assim, promover um lugar, um espaço ali na sua loja, onde a pessoa pode testar os diferentes cheiros que você trouxe de novidade, para ela já sentir, para ela ver se ela gosta e comprar. Então, olha só como não é só vender um sabonete com um cheirinho novo, mas você aproveitar esse contexto do cheirinho novo para trazer uma experiência toda nova para essa pessoa, seja no lançamento em si e depois, enquanto aquilo existir dentro da sua loja. Então, produtos novos, edições limitadas, personalizar. Então, por exemplo, festas, né? Então, vamos dar presente, época de Dia das Mães, época de Natal, enfim, depende de qual o seu setor, tem que ver quais são as datas que são mais presenteáveis de alguma forma, mas imagina que você consiga personalizar alguma coisa. Então, eu vou numa loja que está no Dia das Mães, e aí eu consigo fazer uma embalagem de presente especial, personalizada para minha mãe. Então, eu fui lá, comprei uma roupa, um pijama, um sapato, olha só como pode ser qualquer tipo de setor, e eu vou lá e eu, de alguma forma, tenho uma sacola especial para aquele momento, que é possível a gente escrever o nome, fazer um desenho, colocar um carimbo especial, de alguma forma decorar aquela sacola, para que a pessoa receba um presente mais personalizado, com mais carinho. Isso é uma experiência, isso é uma coisa que a gente não conseguiria fazer, por exemplo, com uma loja online, né? Então, a hora que eu consigo fazer isso na minha loja física, eu despertei uma magia aí de alguma forma e fiz com que a pessoa vivesse uma experiência que não é qualquer loja online, não é comprando mais barato da China que ela vai conseguir. Então, isso é uma das coisas, é uma das grandes vantagens de você usar esse tipo de estratégia aí na sua loja também. Traz muita diferenciação, sabe? E uma outra coisa que eu gosto bastante, que é a questão de transparência e propósito. Eh, Quando a gente tem esse espaço para falar, quando a gente tem eu não só tenho espaço, né, mas eu tenho tempo de alguma forma para falar, porque a pessoa está ali presente na minha loja, por mais corrido que seja, por mais que ela não esteja querendo passar muito tempo ali e tudo, mas se eu de alguma forma estou fazendo esse caminho com ela, estou envolvendo ela a ficar ali mais tempo, a partir disso eu abro a possibilidade dela escutar a minha história, escutar um pouco mais sobre mim, escutar um pouco mais sobre a minha marca, escutar um pouco mais sobre os meus diferenciais, o que eu tenho a dizer. E isso é muito bom, porque tem muita história dentro da sua loja e eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que quando você decidiu fazer a loja que você tem hoje, você tinha um sonho específico, né? Você vende o que você vende e não ou alguma outra coisa, porque você tem alguma paixão específica com esse produto, porque você gosta, porque você conhece. Então, tem alguma coisa relacionada com a história que faz você chegar ao ponto onde você tem a loja que você tem. E essa história, ela é muito potente. A gente nem imagina o quantas pessoas se conectam com a gente por causa das nossas histórias, por causa das coisas que fazem a gente ter paixão pelo que a gente faz. Eu sei que às vezes a gente está na correria do dia a dia, a gente está ali nas frustrações do dia a dia, inclusive, e é muito difícil a gente se conectar com essa nossa paixão, né? Mas ele é super importante que a gente faça isso, porque
Quando a gente se conecta com ela, a gente volta a fazer o nosso olho brilhar, a gente volta a entender por que que a gente está querendo fazer aquilo que a gente está fazendo. E normalmente não é só porque eu quero ganhar um dinheiro, não é só porque eu quero ter um salário no final do mês. Eu faço o que eu faço, eu escolhi fazer o que eu faço porque eu tenho alguma paixão ali. E essa paixão, ela é muito poderosa, como eu estava falando, e essa parte de experiência, ela é muito legal, porque você consegue, de alguma forma, fazer com que essa paixão transborde na sua loja, né. Então, quanto mais você conseguir fazer com que a sua paixão, com que a sua história, com que o seu propósito, de alguma forma, se conecte naquilo que a pessoa está vivendo ali na sua loja, mais os seus clientes vão se conectar com você. Por exemplo, eu estava conversando com uma aluna minha que eu tenho um curso que chama GPS da Loja Turbinado, e eu tenho alguns alunos, e uma das minhas alunas, ela estava falando que ela tem a loja dela que vende aromas, sabonetes, né, ela tem uma parte de perfumaria, eu estava perguntando para ela, né, por que que ela tem essa loja, por que que ela decidiu fazer isso? Ela poderia vender roupa, poderia vender sapato, enfim, poderia ter algumas outras coisas em termos de comércio, por que que decidiu isso? E ela estava me explicando que ela falou assim: "Eu sempre gostei dessa parte de aroma, eu sempre gostei de entrar na loja e sentir aquele cheiro gostoso, entrar na casa e sentir aquele aconchego que só um cheiro bom tem". E ela falou assim: "Eu me apaixono por isso, eu sinto uma diferença muito grande quando eu vejo esse cheiro, eu sinto os aromas diferentes. Para mim isso traz uma paz para as pessoas, para mim isso traz uma experiência diferente para eles". Então a hora que ela se conectou com isso, é muito diferente do que ela fala assim: "Ah, eu vendo sabonete, eu vendo hidratante". No final do dia, o que ela está vendendo é um cheiro para casa, é uma memória olfativa, ela está vendendo um aconchego, ela está vendendo muito além disso. E é muito interessante que quando você conversa com ela e você vê a forma como ela gostaria de atender os clientes dela, a forma como ela quer montar a loja dela, né, ou está montando e decora lá, de alguma forma está muito ligado, porque não é uma loja que está só as prateleiras e está tudo colocado ali para vender um monte de quantidade de produto. Não, ela arruma direitinho, ela serve um café, ela quer que as pessoas se sintam muito aconchegadas também no espaço de venda dela. E isso é uma experiência e está conectado com o propósito dela. Então é muito interessante fazer essas peças do quebra-cabeça se juntarem, porque isso é um potencial muito forte para fazer sua loja vender em dobro todos os dias. E aí vamos fazer agora uma parte de aplicação prática no seu negócio. Tá bom, é muito legal toda essa história de marketing de experiência, né, de fazer a minha loja física ter essa experiência, vender mais, fazer com que eu tenha essa proximidade com o meu cliente, ter mais margem e tudo mais. Mas como é que eu faço isso, né? Então eu vou contar um pouco para vocês algumas coisas que vocês podem considerar, de aplicação prática mesmo, né? O que que você pode começar a partir de amanhã, a partir de hoje até, de que você está vendo esse vídeo, olhar para o seu portfólio e já começar a colocar isso, né, a trazer à vida, já ver como que você consegue fazer isso acontecer. Então, a primeira coisa que eu faria é revisar os meus produtos. Então, é olhar para o que eu vendo e entender o que que daquilo ali agrega mais valor para os meus clientes. Então, quais são aquelas coisas que são realmente de dia a dia, que eu estou de fato fazendo, resolvendo aquele problema mais de urgência que a pessoa precisa e ela está comprando, enfim, então ela foi lá para resolver isso. Existem produtos que vão ser assim, não necessariamente eles vão ser os mais diferenciadores, inovadores da sua loja, mas você deveria ter, e se não tem, deveria pensar em produtos que sim tragam mais valor. Então, algum produto que pode ter uma história diferente, porque é artesanal, algum produto que tem um valor maior, porque é uma qualidade diferente, tem um decorado diferente, né? Por exemplo, eu tenho uma outra aluna que ela tem papelaria. E ela fala assim: as minhas borrachinhas coloridas, os meus lápis coloridos, os caderninhos coloridos, bonitinhos, fofinhos, eles saem que nem água, depende de onde ela expõe o produto. Porque aquilo tem um valor diferente. As pessoas elas não compram porque elas estão precisando de uma borracha, elas compram porque elas estão querendo uma borracha fofinha, bonitinha. Aquilo dá uma sensação de aconchego para as pessoas quando elas têm aquele material escolar ali, né, de uma forma diferente. E às vezes nem para a escola, eu que o diga aqui com o meu cenário que é de verdade, o que eu tenho de lápis, de cor, de canetinha, enfim, não posso ver uma canetinha bonitinha que eu já quero comprar uma cor diferente. Porque é isso, assim, a gente precisa entender são esses produtos que agregam valor, que trazem uma história diferente, que podem, de alguma forma, trazer essa experiência também para a nossa loja, para o nosso negócio.
Aí depois, você pode criar experiências e fazer isso, né. Então assim, tá bom, já entendi um pouco dos meus produtos, já entendi o que que eu quero de alguma forma trazer mais valor, então vamos seguir nessa mesma linha. Eu tenho lá as minhas borrachinhas, os meus caderninhos, os meus lápis que são todos diferentes, fofinhos, bonitinhos. E aí eu vou para a segunda parte da aplicação prática, que é criar experiências. Então como é que eu posso fazer com que as pessoas vão na minha loja por conta disso, né, porque elas querem vivenciar esse momento, porque elas querem encontrar esse tipo de coisa, porque elas querem sentir o que elas sentem quando elas compram esse tipo de produto. Então, por exemplo, eu que tenho lá esses caderninhos e os lápis e tudo fofinho, eu vou criar uma experiência que seja de, eh, vamos pensar aqui de fazer algum tipo de personalização. Então você vai poder fazer personalização de alguns materiais alinhados com aquilo que você gosta, com os personagens que você gosta. Então eu vou ter os meus bichinhos, meus lápis, os meus minhas borrachinhas, meus caderninhos e tudo, e aí eu vou falar para a pessoa que cada vez que ela comprar alguma coisa daquilo ali, ela pode, de alguma forma, decorar. Então eu vou ter uma cestinha com adesivos, com ponteira de lápis para colocar um decorado, né, no lápis. Eu vou pensar em fita que decore, borracha, elementos, né, carimbos. Então imagina que eu vou deixar ali, de alguma forma, esses elementos para as pessoas decorarem as próprias coisas que elas comprarem. Então elas vão poder, dentro da minha loja, viver isso, comprar um material já pronto, fofinho, bonitinho, mas elas também vão ter a possibilidade ali de decorar mais, de colocar um adesivo, de fazer né, dar uma turbinada mais dentro do material que ela comprar. E eventualmente ela pode até comprar um caderninho simples, básico, mas eu com os meus decorativos ali, né, com os meus materiais extras, com essa experiência que eu posso fornecer para ela pode criar o próprio material fofinho dela, do jeito que ela quer, com o adesivo que ela quer, no tema que ela quer, enfim. Então, isso é uma forma de eu criar uma experiência. Então, eu tenho o produto e eu tenho depois a forma que a pessoa pode ir lá e personalizar também. Então, tangibilizando isso como uma ideia, né? E depois, a outra forma aqui é investir na sua história. Então, investir, contar a sua história para você fidelizar os seus clientes. Então, de alguma forma, como tudo isso se conecta? Então, vamos pensar que eu sou muito fã dessas borrachinhas, caderninhos, tudo, por isso que eu vendo isso, por isso que eu gosto de ter isso dentro da minha loja. Então, eu, de alguma forma, vou colocar ali isso dentro da minha história. Eu vou contar para as pessoas, eu vou ajudar elas a fazerem essa personalização, eu vou dar ideias para elas, eu vou ver, vou entender, né, qual é o que é os tipos de personagem, os animaizinhos que elas estão mais gostando naquele momento, para trazer mais coisas daquilo. Então, por exemplo, sei lá, eu sei que capivara está super em alta, as pessoas estão falando muito de capivara, e aí eu conectada ali com as pessoas vou trazer coisas de capivara e vou mostrar ali como que ficou o meu caderninho, olha só como eu fiz a minha personalização, enfim. Então, na hora que você começa também a contar a sua história, é um jeito de você fazer essa aplicação prática, né? Então, você tem o material para vender, você tem uma experiência que a pessoa pode vivenciar essa personalização, e ao mesmo tempo você vai conectar ela com a sua história que está totalmente ligada a isso, para ela ganhar uma camada extra de identificação, uma camada extra de falar assim, nossa, a gente é igual nisso, a gente faz a mesma coisa, a gente tem uma sinergia aí de gostos, eu também gosto de fazer esse tipo de coisa. Então, isso ajuda muito a criar essa conexão e essa identificação. Então, esses 3 pontos é uma forma de você aplicar na prática e trazer, né, de um jeito muito prático essa experiência aí. Aqui eu fiz esse exemplo tentando conectar os 3, mas não precisa conectar os 3. Às vezes você pode falar assim: "Não, eu vou só criar uma experiência, não, eu vou só pensar em produto como edição limitada, né, trazendo esse valor agregado, fazer embalagens de presente, né, fazendo alguma coisa aqui específica que o meu produto possa trazer esse maior valor, ou eu vou só falar das minhas histórias". Então, isoladamente você pode fazer cada um deles, mas o principal de tudo isso é você criar realmente, utilizar essas ferramentas de alguma forma para você conseguir fazer com que a sua loja se sinta, seja mais atrativa e faça com que as pessoas fiquem mais tempo ali. Ficando mais tempo ali, você vai ter aqueles benefícios todos que a gente estava falando. E aí eu queria trazer rapidinho alguns casos aqui para inspirar, para ver como que as pessoas têm feito esse tipo de movimento, né, dentro das suas próprias lojas. É claro que aqui eu trouxe alguns exemplos, né, que eu estava falando, a gente,
tem exemplos muito grandes, de lojas grandes, de coisas até de fora aqui, porque eu acho que é legal a gente se inspirar. Não necessariamente a gente precisa tomar literal esses exemplos para aplicar. Então, minha loja, eu não vou gastar tanto dinheiro, não vou fazer isso desse jeito, não tenho como criar essa parceria no momento, enfim. Mas eu acho que é legal você conhecer, ampliar esse repertório, porque é daí que as ideias começam a surgir também. E aqui eu vou pensando também um pouco mais sobre como que a gente pode fazer isso na sua própria loja também. Então, o primeiro que eu queria trazer aqui para vocês é um exemplo de fora, de uma é uma espécie de papelaria, vou dizer assim, né, essa marca é uma marca que chama Crayola, e eles têm uma Crayola Experience, que é uma experiência Crayola, que é uma loja, né, então imagina que você vende isso em lojas de material escolar, de uma forma geral, mas você tem uma loja onde você traz toda a experiência da sua marca para os clientes vivenciarem. O que é legal que eles trazem aqui? Tem várias coisas e vários elementos que eu gostei e que eu acho que vale a pena da gente, de alguma forma, se inspirar. Então, se você literalmente tem uma papelaria, aqui é um dos caminhos que dá para aproveitar. Então, o cliente comprar lápis de cor avulso, por exemplo, é uma coisa que dificilmente as pessoas vendem e, eventualmente, pode ser um caminho legal. Então, aqui as pessoas podem criar sua própria caixa de lápis de cor e comprar os lápis de cores aqui das diferentes cores. Você pode fazer coisas com massinha, você tem personagens, você tem workshops aqui, né? Então você faz eventos onde as pessoas podem criar coisas. Então imagina que você tem os filhos que estão nas férias escolares, e aí você promove um evento para eles terem uma dinâmica ali na sua papelaria para criar desenhos, para fazer atividades, construir alguma coisa, né? A criança gosta muito de fazer coisas manuais com pintura, fazer sujeira de alguma forma. Então, esse é um jeito de você conseguir fazer isso dentro do seu negócio, é uma forma como a Crayola faz aqui dentro dessa loja que tem experiência. É, Aqui eles, assim, você consegue fazer um desenho, escolher, fazer o desenho do jeito que você quiser, imprimir no papel especial para você pintar, enfim, dá para a gente viajar muito nessa história, né? O legal é, não precisa se fosse, nossa, eu vou ter mesas, eu vou ter que criar um espaço aqui como esse aqui embaixo, vou ter que trazer personagens ou fazer uma parede enorme. Acho que aqui é onde essa loja é, obviamente, muito estruturada e tudo, mas capta a essência dessa experiência e traz de alguma forma. Né? Então, por exemplo, vou trazer um exemplo completamente o contrário aqui. Se eu tenho uma loja de ferramentas e eu quero adaptar essa ideia, eu faria uma área onde as pessoas conseguem já consertar ali algumas coisas, né? Então, imagina que você já tem alguns materiais e não necessariamente a pessoa precisa comprar um martelo para fazer. Porque às vezes ela quer só pregar alguma coisa, consertar, quebrou ali, quer desmontar e não está conseguindo. Imagina que você tem uma seção dentro da sua loja de ferramentas, onde a pessoa pode usar alguns utensílios que estão ali para poder fazer algum tipo de manutenção, abrir, ver, enfim. E eventualmente ela vai precisar de peças de reposição, ela vai precisar de algum suporte, e você é o primeiro fornecedor que ela vai considerar, porque você que habilitou ela a resolver isso, né? Então é muito interessante você pensar nesse exato problema, assim, o que que a pessoa, o que que seu cliente está vivendo e como você consegue resolver para ela e trazer alguma experiência nesse sentido. Então, essa é uma forma como eu adaptaria, por exemplo, para quem tem uma loja de material de construção. Então, é mais para a gente ver, assim, dois exemplos completamente diferentes, como dá para a gente fazer esse depara, né, de alguma forma. Outro exemplo que eu queria trazer para você são as experiências, né? Experiências aí que podem ser cruzadas de alguma forma, não necessariamente elas estão alinhadas. Então, no exemplo da crayola, a gente pensou em alguma coisa complementar, né? Eu vendo lápis de cor, eu vou falar de desenho, de coisas de personalização. Aqui é um exemplo que eu quero trazer, que é a Granado, que é uma loja de perfumaria, né? Tem hidratante, esfoliante, sabonetes, enfim. Eles lançaram em uma loja a sorveteria Granado.
Então, olha só, como são 2 coisas que não tem nada a ver, né, assim, elas são coisas bem diferentes, né, um sabonete, uma perfumaria de um sorvete, mas eles se juntaram desde a perspectiva de trazer uma experiência diferente. Então, os sabores que tem aqui esse sorvete são sabores que remetem aos perfumes, aos florais, à vanila, há uma conexão de trazer esses aromas dos alimentos para dentro da perfumaria, porque de alguma forma parece que estão distantes, mas eles são muito conectados, né? Então, assim, o cheiro de alguns elementos dos alimentos, né? Eles são muito característicos da perfumaria também, eles são muito agradáveis. Então, é muito interessante quando a gente consegue fazer a junção das duas coisas e você traz uma experiência completamente diferente para o seu cliente. Então é muito legal aqui, obviamente, que eles desenvolveram um sabor, desenvolveram, né, tem todo um processo de inovação aqui dentro desse processo, mas é interessante da gente ver como a gente consegue trazer essa experiência de formas complementares, de forma onde a gente consegue, de algum jeito, fazer com que o nosso cliente vivencie, outras sensações. Vou dar um exemplo aqui de como eu poderia adaptar essa ideia, tá? Porque eu acho que é legal a gente tangibilizar de alguma forma para os negócios. Uma das coisas que eu faria é, por exemplo, se eu faço um serviço de uma forma geral, então vamos pensar que eu tenho um salão de cabeleireiro, eu tenho um salão de beleza, tá? Não tem nada a ver sorvete aqui com salão de beleza, mas as minhas clientes, elas passam muito tempo dentro do salão, né, então de alguma forma, se eu sou um cabeleireiro, eu sei que ela vai passar ali 1 hora e meia, até muito mais tempo, depende do que elas vão fazer no cabelo, e aí tem a mão, o pé, enfim, tem uma infinidade de coisas. Então quando a gente vai para um salão, normalmente é para passar mais tempo. Imagina que eu aproveito para conectar algum momento de muito calor, onde a gente está precisando se refrescar, e eu trago um sorvete para essa pessoa. Trago uma degustação de alguma coisa ali refrescante, ou se está frio, eu trago uma degustação de alguma coisa quentinha. Isso já se transforma numa experiência muito legal. Então, eu pensei em algo além do que só o cafezinho e a água que normalmente é servido, mas eu trouxe alguma coisa diferente aqui. Mesmo que não tenha nada a ver, no primeiro momento a gente não pensaria num sorvete, mas é como aqui, como é que eu faço essa ligação entre duas coisas, né? Aqui eles fizeram por causa do cheiro, do aroma, enfim, conectar essa questão dos sabores e dos aromas. Mas no seu estabelecimento, você consegue fazer através dessa sensorialidade também, mas por formas diferentes, por oferecer uma coisa que é muito diferente do que ela esperaria, inclusive. E ela vai ser surpreendida, e com certeza isso é uma experiência legal para a pessoa vivenciar. Outra ideia aqui que eu quero trazer, e aí tem duas ideias que vão muito alinhadas, que é a questão dessa aqui da Track and Field. A Track and Field é uma loja de roupas esportivas e super legal, tem várias coisas de roupa masculina, feminina e tudo. E tem lojas, são algumas, não são todas, mas algumas lojas já trazem dentro da loja a opção de você ter alimentos funcionais para você comer no momento, então através de um café ali, então imagina que dentro da loja utiliza o espaço para servir um café e servir alimentos que tenham funcionalidade, e ao mesmo tempo quando a gente olha aqui, ó, nessa parte que tem as prateleiras, a gente consegue visualizar como tem os produtos aqui são vendidos. Então, você tem água, você tem shakes de proteína, você tem alguns elementos aqui super interessantes em relação ao que a pessoa está buscando. Então, olha só como é uma experiência diferente. A pessoa vai na loja para comprar roupa, mas ao mesmo tempo ela consegue conhecer produtos novos que se complementam muito com esse momento que elas precisam, com as necessidades que o cliente tem. Então, ele vai precisar de alimentos, de suplementos, de coisas ali, e ao mesmo tempo ele pode estar querendo tomar um cafezinho, se servir de alguma coisa, e sabendo que essa pessoa, ela tem esse interesse do fitness, ela tem esse interesse do mais saudável, você oferece um café que está totalmente alinhado com saudabilidade, né? E claro que isso tudo é vendido, nesse caso aqui é negócio, então a pessoa vai lá, passa mais tempo dentro da loja, e ao mesmo tempo você consegue fazer mais lucro, porque você está vendendo outro tipo de produto que você não venderia. E aí, de novo, a consequência: o cliente foi, passa mais tempo dentro da loja e, de alguma forma, ele acaba consumindo mais também. Você acaba gerando mais valor.
Outra ideia que eu queria mostrar para vocês é aqui da Ana Capri. Ela vai muito em linha com essa, mas essa aqui eu acho que é legal pensar de uma outra perspectiva. Essa Ana Capri, ela fica aqui numa rua que é muito famosa aqui em São Paulo. Então é uma loja bem grande e ela traz várias lojas dentro da loja. E isso também não deixa de ser uma experiência. Isso é muito legal para você pensar em parcerias. Então, se você tem um espaço físico, você pode, de alguma forma, fazer parcerias para que outras pessoas usem o seu espaço físico também. Outras pessoas que não tenham essa possibilidade. Então, por exemplo, você vende roupas, né? Então você está ali no seu espaço físico e vende roupas. E aí você tem uma pessoa que você conhece, que faz coisas legais e tudo que vende acessórios. Então você consegue, de alguma forma, juntar e fazer com que essa parte da sua loja venda os acessórios dessa outra loja. Né? Estou falando isso, me lembrei de um exemplo aqui. O salão de cabeleireiro que eu vou, um dos que eu vou, de fazer à mão, ele tem um display, assim, que é de uma loja que vende acessórios. Então, assim, não é a manicure, não é o salão que tem, mas ela cede o espaço e de alguma forma deve ganhar algum tipo de comissão aí para outra loja de acessórios ficar ali expostas e aí através disso ela consegue fazer a venda também. Então é um jeito de você usar o seu espaço para trazer outras coisas. E como cliente, de novo, eu estou ali, eu aproveito para conhecer, aproveito para ver, eu vejo valor nisso de alguma forma. Então, ó, se a gente pensa aqui na Ana Capri, tem muitas possibilidades. Então, aqui tem uma Creamy, que vende produto de cosmético dentro da loja, tá? Então, imagina que você entrou na loja, você vai ver essas prateleiras aqui e uma vendedora vendendo esses produtos. Tem aqui o The Coffee, que é uma rede de cafés, então você consegue, passando na rua, tomar um café e já entrar na loja. E dentro da loja você consegue também sentar e tomar um café. Você tem uma esmaltaria lá dentro, então você consegue fazer a mão dentro da loja. Então, imagina que fluxo que ajuda a trazer. Então, você tem um espaço grande, a pessoa vai lá para fazer a unha, e aí ela já aproveita e já olha as novidades dos sapatos também, que é o que a Ana Capri vende. E tem também uma loja de acessórios dentro da loja Ana Capri. Então, olha só, tudo isso aqui está dentro dessa loja aqui. Você entra, você vai ver os sapatos da marca e toda a comunicação, e aí lá no fundo, nas laterais, você vai ser impactado por cada uma dessas diferentes lojas que estão dentro da loja. Isso é quase um shopping, né, que ela se transformou, mas é interessante de pensar dentro desse processo, porque olha só como você consegue fazer com que o seu cliente passe mais tempo dentro da sua loja também, porque você deu para ele várias alternativas. E é isso. Acho que é interessante esses exemplos para ampliar de novo, né, para abrir a mente, lembrando que ter essa experiência é o futuro, né? O futuro cada vez mais é você vender isso dentro da sua loja física, porque cada vez mais as pessoas vão ter opções online, vão ter opções, mais opções de lojas, inclusive, para resolver os problemas que elas tenham, as necessidades que elas tenham, mas a experiência que você traz na sua loja é o teu diferencial, tem tudo para ser aquilo que vai fazer com que no futuro você sobreviva fazendo mais propósito, colocando mais propósito em prática, colocando mais conexão com as suas pessoas, com os seus clientes e, por consequência, também tendo mais lucro, tá? Então, o que eu queria sugerir para você como final desse conteúdo, né, que eu espero que tenha sido útil para você, é você partir e pensar qual que é o seu próximo passo em relação a isso. Então, se você olha hoje para sua loja, que você se inspira? Qual foi a ideia que você falou assim: "Nossa, eu poderia adaptar isso, eu pensaria em trazer tal coisa pensando naquilo que eu mais gosto de fazer"? Que tipo de experiência que você gostaria de levar para o seu cliente, de fazer com que ele tenha aí na sua loja? E de alguma forma, como é que você, consegue fazer, deixa eu só tirar aqui. Como é que você consegue trazer isso, né, para os seus clientes e pensar um pouco nisso? Me escreve aqui nos comentários, me manda por mensagem, porque eu quero escutar um pouco mais e a gente segue essa conversa também. Então deixa aqui as suas ideias e a gente continua trocando, mas o importante é você começar a fazer isso, começar a trazer um pouco mais do que para você pode fazer a diferença aí na sua loja, fazer com que a sua loja brilhe cada vez mais e tenha mais diferenciação e, por consequência, mais lucro também, que é isso que a gente deseja. Tá bom? Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.